Bem, bênçãos. Este é o terceiro vídeo que o Ciro guiou para compartilhar neste momento. Este terceiro vídeo está relacionado ao sistema familiar. Como comentei nos dois vídeos anteriores, o sistema familiar foi criado para aprendermos no terceiro grau, na terceira dimensão. No plano da verdade, somos todos irmãos. São papéis para aprender. Até que a humanidade desperte. Esse sistema está em vigor e não respeitar as leis desse sistema é um dos vários motivos do sofrimento do ser humano na Terra. Nós estávamos na quinta dimensão e caímos por soberba e orgulho. Por misericórdia do céu, não caiu todo o nosso ser. Nosso eu superior permanece na quinta dimensão. Desceu apenas uma parte e somos nós aqui na Terra. Desta vez é a última encarnação. Graças a Deus, para aqueles que viemos, para os que decidimos voltar ao reino da luz, nesta atual encarnação viemos completar o aprendizado desde a queda na Atlântida e retornar para casa, ao reino da luz. Reencontrar-nos com o nosso eu superior, que permanece na quinta dimensão. Quando viemos à Terra em comunicação com o céu, a partir do nosso eu superior nos é permitido escolher entre 3 grupos de pais. Até antes de entrar, guiados pelo céu, escolhemos aquele pai e aquela mãe biológicos para todos os seres humanos. Nossos pais são os únicos e melhores pais para o nosso aprendizado nesta encarnação. Não é em comparação com outros. Para todos, nossos pais são os únicos e melhores pais para o nosso aprendizado nesta encarnação. E nossos pais, nosso sistema familiar, falam sobre as nossas matérias pendentes. E todos os membros da mesma família têm as mesmas matérias pendentes. Por isso ingressamos nessa família. O sistema familiar é composto por pai e mãe, biológicos, irmãos, nossos pais, ou seja, nossos tios, nossos avós, irmãos, nossos avós e assim por diante, cônjuge, irmãos, filhos. Esse é o sistema familiar básico na maioria dos seres humanos. Aos que foram dados em adoção, somam-se os pais adotivos. 3 leis do sistema familiar, mesmos enunciados que as leis do sistema cósmico. A dinâmica muda um pouco. Lei de pertencimento. Aqui na família todos temos direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído. Se o sistema exclui alguém, alguém terá que representá-lo, porque por lei ninguém pode ser excluído. Excluir é não mencionar, é afastar a pessoa. Perda de gravidez e aborto. São filhos e estão vivos. Nosso plano de vida, por estarmos encarnados, não é mais importante do que um aborto de poucos dias ou uma perda de gravidez. É com base no que o eu superior precisa aprender. Todos estamos vivos e em algum momento os encarnados vão desencarnar. Todos eles estão vivos. A diferença entre aborto e perda gestacional é que quem fez aborto cometeu assassinato. Independentemente do que governos digam, esta não é uma questão moral. Se você fizesse um aborto, você seria assassina. Na evolução da Terra, na realidade, ninguém mata ninguém. Somos luz, estamos todos vivos. Se você matou, é o inferno lá dentro. Se não fez aborto, ainda assim cometeu assassinato. Todos nós matamos em várias encarnações. Como saber se você possui matéria energética? Assassina. Bem, observe o seu campo. Se houver maus tratos ou violência, é sinal de que você ainda não se arrependeu do assassinato. Você precisa acertar essas contas com a Cirque. Se fiz um aborto e não acertei as contas por ter matado, tenho que acertar as contas por isso. Mas não com esse filho ou filha. O processo não é individual, na verdade é de fato a matéria. Todos somos 50% responsáveis em relação ao restante dos seres humanos. Agora, nessa mesma energia, somos 100% responsáveis perante o céu e as contas são acertadas com o céu. É a matéria. Isso já vimos no segundo vídeo, na lei do equilíbrio do sistema cósmico. Quando abrimos o campo e vemos esses filhos que foram perdidos durante a gestação ou por aborto, eles estão tristes, irritados. Essa energia está no campo de toda a família. Ninguém é coitadinho, todos já mataram filhos em vidas passadas ou abandonaram. Em todos os casos, isso nos suaviza. O aprendizado para todos. Agora essa energia está no campo de toda a família, gerando sofrimento. E como por aí, ninguém pode ser excluído, né? Por exemplo, se um casal tem um filho que nasceu, perdeu uma gestação, e há perdas das quais você nem fica sabendo que aconteceram, e se eu subo, esse ser está ali. Isso é mostrado pelo seu campo, é mostrado à noite no astral.
Se você teve uma perda de gestação ou um aborto, essa energia está no seu campo de sofrimento, de raiva. E como ninguém pode ser excluído, o filho que nasceu começa a representar aqueles que não nasceram e que estão com raiva. No nível energético, eles vão e os abraçam na alma. Que haja um encarnado, que não sejam os pais, que esteja abraçando na alma alguém que sofre. Quando a desordem chega à matéria para quem nasceu, é acidentes, drogas pesadas, suicídios, doenças, depressões. Daqui nós vemos energia. Agora, quando essa energia chega à matéria, são todos esses exemplos que estou dando a vocês. E se a perda da gravidez for de uma mulher e o homem que nasceu for um homem, dependendo do grau de representação, ele vai representar essa irmã mulher. Dependendo do grau de representação, vai manifestar que é uma mulher que se sente em um corpo errado. Quem está falando aí? A perda da gravidez, mulher dentro do homem que está representando, o irmão, ou ao contrário, uma mulher que nasceu, os pais abortaram e é homem. Então sente-se como mulher e sente-se como homem. Qualquer um que seja excluído, alguém vai ter que representá-lo. Um avô assassino, um tio abusador, qualquer um que seja excluído, alguém vai ter que representá-lo. Para trás não se pode ir daqui para frente como para colocar ordem. Bem, não exclua mais ninguém da família. Todos temos direito a pertencer. As contas se acertam com o céu. Todos estamos vivos, alguns encarnados, outros que não estão encarnados. Honrar a todos. Se você tem filhos que não nasceram, o que é ordenado como mãe ou pai é ir até esses filhos que não nasceram, invocá-los e abraçá-los com uma almofada no ar. Ao invocá-los, eles se apresentam. Uma vez que são reconhecidos, ficam felizes. Eles só queriam ser reconhecidos. E os filhos que nasceram já não precisam representá-los, ficam liberados porque já estão sendo reconhecidos. O que não é ordenado como mãe ou pai é ficar em cima de um filho que nasceu. Quando um pai ou mãe faz isso, por exemplo, mandando 3 mensagens no WhatsApp, o filho se engrandece e muda a dinâmica da relação. O processo é que os filhos devem ir até os pais e depois seguir em frente, exceto em caso de perda gestacional ou aborto. Nesses casos, os pais precisam ir até esses filhos e dar-lhes um lugar em seu coração. Honrar a todos. Honrar não é reclamar ou criticar. São suas lições. Se algo te irrita, acerte as contas com o céu. Se o céu te perdoou, aquela energia não está mais presente. Não tratar ninguém como coitadinho e não querer ajudar, talvez eu não possa a nível de alma. Todos temos direito a pertencer. E como sempre é um novo aqui e agora se eu, não importa se estive desordenado até agora, se a partir de agora não excluo mais ninguém da minha família, honro a todos assim, para mim tudo ficará bem. Que isso é o máximo que eu posso fazer, que no meu campo de ação haja alegria. Mesmo que esses irmãos estejam sofrendo porque meus pais não lhes dão um lugar no coração, se eu sim os reconheço, dou-lhes um lugar no meu coração e honro suas vidas e seus destinos, eles vão manifestar alegria para a minha alma. Há alguém que os está vendo, felicidade para eles? Esta é a lei da pertença, não exclui mais ninguém da família, todos temos direito a pertencer. Segunda lei, lei da hierarquia. Aqui é por ordem de chegada à família. Quem chegou primeiro tem mais hierarquia do que quem chegou depois. Ou seja, seus pais e ancestrais têm mais hierarquia do que você, pois chegaram antes de você à família. Respeitar essa lei é semelhante à lei da hierarquia do sistema cósmico, para honrar meus pais e, por meio deles, todos os ancestrais da família. Essa deve ser a sua atitude interior em relação aos seus pais e ancestrais, sem queixas e sem críticas. Se algo te incomoda, você sabe que é seu. Ao compreender a questão, você retorna para prestar contas ao céu. E se soasse SOS, perdoado Lachá, verá que não haverá mais críticas aos seus pais. Se essa energia ainda existir, você não se arrependeu. Como não é pessoal, seus pais podem falecer. Outro ator, irmão dele, mostrará isso. Já vimos isso no segundo vídeo sobre a lei do equilíbrio. Se nossos pais fossem diferentes, não teríamos escolhido esses pais, mas outros com essas características.
Eles são os únicos e melhores pares para o nosso aprendizado nesta encarnação. São 3 movimentos para seguir em frente. O processo é para frente. Organizado, há no seu campo visual o que deve haver. Bem, parceiro, há. Se você tem parceiro, há. Filhos, netos, sobrinhos, seu trabalho, a ascensão. Se de forma recorrente sua mãe, seu pai, seus ancestrais aparecem no seu campo visual, bem, isso indica que você está na contramão, que é para o outro lado. O que acontece é que, para seguir em frente, há movimentos que precisam ser feitos para trás. São 2. Este é o primeiro. Honrar meus pais e neles todos os ancestrais da família. Dos meus pais aos demais. Não, ou seja, ancestral por ancestral. Chega até a me causar sofrimento se eu volto para trás. O processo é para frente. Por isso, nos meus pais, honro os demais. Se havia uma parede ou uma distância com meus pais, sempre é uma questão do filho que não estava honrando-os. Quando você honra seus pais, toda distância e parede desaparecem. E não importa se estão encarnados ou não, isso é em nível de alma. Você pode morar na mesma casa ou estar fisicamente longe, é em nível interno. Se você os honra, pode dar o segundo passo, também necessário, que é aceitá-los como são. O abraço vem de baixo. As crianças pequenas nós abraçamos de baixo. Aos seus pais e ancestrais com os bracinhos por baixo, braços deles por cima. Aos filhos, netos, sobrinhos de cima. Esse é o adulto ou a adulta, o resto das relações. Irmãos mais velhos ou mais novos, com o parceiro, com o vizinho, com o resto das relações, é um braço e um braço, um ao lado do outro. Qualquer maneira diferente de abraçar indica desordem na relação. Se você abraça sua mãe por cima, você vai acabar se colocando como mãe da sua mãe. Como isso não é verdade, vai causar sofrimento para você e para sua mãe. A verdade é que você é a pequenininha ou o pequenininho, e seus pais são os grandes. A verdade nos liberta. Sempre que sofremos é porque não estamos respeitando a verdade. Isso é o que nos causa sofrimento. Se você pegou a dor dos seus pais, como todos nós pegamos por inconsciência, achávamos que eles eram coitadinhos, bem, não tínhamos consciência do que nos eleva ao céu, a verdade. Bem, você tem que devolver essa dor. Para isso, pegue um travesseiro, uma almofada, invoque seus pais, ou todos aqueles de quem você pegou dor, e coloque as mãos para baixo e diga a eles: devolvo a vocês sua dor e seu sofrimento. E você vai sentir sair calor, frio, eletricidade pelas palmas das mãos. Essa é a maneira de devolver todo o sofrimento que você tenha tomado dos seus ancestrais. Se você tinha dor nas costas, nesse momento ela vai embora ao devolver a dor para seus pais e ancestrais. Como você faz para não voltar a tomar sofrimento? Honrando-os. Lei de pertença do sistema cósmico. Se você não reclama nem critica, já sabe que são suas lições. Obrigado por mostrar isso, você acerta as contas com o céu. Não os trata como coitadinhos. Sabe que ninguém é, todos somos avisados. O aprendizado, você não quer ajudá-los em nível de alma, porque não pode, já que não pode se organizar por eles. Você não toma sofrimento dos seus pais nem de ninguém. Basicamente é isso que o céu está sempre nos iluminando para tomarmos consciência e deixarmos de sofrer. Honro meus pais e neles todos os ancestrais da família. Aceitá-los como sendo os únicos e melhores pais para o meu aprendizado nesta encarnação. E se você fez esses 2 movimentos, faça o terceiro, que é girar para frente, sentindo um calorzinho atrás que vai te impulsionar para frente. Quando você está voltado para frente, invoque seus guias, seu eu superior e alguém do alto do céu. Em total rendição, eles nos dão tudo o que precisamos: orientação, proteção, consciência e diferentes energias do plano superior. O processo é com eles, invocando-os diariamente, quanto mais vezes melhor. É um processo vivencial, direto com nossos irmãos mais velhos. Uma vez que você honrou seus pais e neles todos os ancestrais da família, aceitou-os como únicos e melhores pais para seu aprendizado nesta encarnação e seguiu em frente sempre que quiser chorar. Se você é mulher, depois de cerca de 20 anos aproximadamente, a mulher se fortalece com a mãe. Então, do lado esquerdo, invoco minha mãe. Gire 180 graus em uma almofada ou no ar. E você vai até ela e a abraça por baixo. Sua mãe vai estar lá. Esteja ela encarnada ou não, a energia dela estará lá. Para chorar é o único lugar em nível terrestre onde a mulher alivia a angústia com a mãe. Claro, você teve que honrá-la antes, não é? E resolver as questões que precisava para poder honrá-la e aceitá-la como a única e melhor mãe para seu aprendizado nesta encarnação. Uma vez que você fez isso, invoco minha mãe para chorar sempre. E às vezes você está feliz. Também você a invoca para ganhar força ou para chorar. Uma vez que a angústia passou ou você ganhou força e já está fortalecida, em voz clara, você deve dizer: obrigada, mamãe, e girar 180 graus também. A ascensão é para frente, você segue com o céu.
Esse movimento você pode fazer quantas vezes precisar, desde que complete dizendo obrigada mamãe e gire para frente, quantas vezes for necessário. Os homens, ao contrário, depois de aproximadamente 20 anos, nos fortalecemos com nosso pai. Invoco meu pai, giro 180 graus para chorar ou ganhar força, e uma vez que me sinto forte, digo obrigado papai, giro 180 graus. E aí continuo com meus guias, com meu eu superior e com o cirurgião. A lei da hierarquia também fala sobre a ordem dos irmãos. Todos são contados. Se você foi criada como a primeira e houve 2 perdas antes, você nunca foi a primeira. Isso te causa sofrimento, nenhuma coitadinha. Obrigada por tornar tudo tão leve e a partir de agora coloco em ordem com a verdade, irmãos. Sei que eles estão, eu sou a terceira. Aí você relaxa, se coloca no seu lugar e os 2 irmãos felizes que estão sendo reconhecidos e colocados em seu lugar. O mesmo vale para a linha dos filhos. Todos são contados. Se você perdeu uma gravidez, fez um aborto e tem 2 filhos que nasceram e os criou como o primeiro ou o segundo, isso causou sofrimento a todos. Obrigada por me fazer sentir leve, farei pedidos daqui para frente com a verdade. Filho, você é o terceiro e o quarto. E 2 primeiros que ainda não haviam nascido, mas estão tão vivos quanto você. Os 2 que estão encarnados, relaxem. E os 2 que nunca nasceram, felizes, pois estão sendo reconhecidos e celebrados em seu contexto. Isso traz uma força transformadora para toda a família devido a esse problema. Terceira e última lei, lei do equilíbrio. Esta lei fala de 2 partes. Se alguém cometeu um crime na família, deve assumir a responsabilidade. Caso contrário, um descendente terá que equilibrar essa energia. Se um ancestral enganou alguém e não assumiu a responsabilidade, um descendente será enganado. Da mesma forma, quem é enganado veio para enganar ainda mais em vidas passadas. Por isso escolheram entrar nessa família. Ou seja, ambos os sistemas atuam em perfeição. Como ascendemos, do céu eles separam os sistemas, iluminam-nos, mostram as leis do sistema familiar, para nos organizarmos, olhar para frente até que a humanidade desperte, que amemos todos como irmãos e estejamos ordenados no sistema cósmico, que é o verdadeiro, e assim ascendemos. O sistema cósmico é o que nos reúne a todos, irmãos, nossos irmãos mais velhos, distribuídos em 56 dimensões, e a Trindade, que é a união de 3 energias máximas que formam o grande Pai-Mãe. A lei do equilíbrio também fala sobre o dar e receber entre filhos, pais e ancestrais. A única maneira de estar equilibrado com seus pais e ancestrais é honrando-os. A atitude interna em relação aos meus pais e ancestrais deve ser esta: sem reclamações ou críticas. Se algo me incomoda, é meu. Obrigado por mostrar o lote ou carregar essas contas com o céu. Não tratá-los como coitadinhos porque não são, e não querer ajudá-los porque não posso. No nível da alma, faço tudo o que posso. Operacionalmente, como pequenininho, terminei de fazer. Operacionalmente, volto ao meu campo de ação. A lei do equilíbrio também fala sobre os casais. Os casais são uma das formas de aprender a partir da intimidade. Não existe um casal para toda a vida, já que somos seres eternos, dure meses, dias ou toda a encarnação. Em algum momento termina e não há problema nisso. Você viaja com você mesmo. Não viajamos com ninguém eternamente, pois na verdade viajamos sozinhos e ao longo do caminho vamos encontrando diferentes irmãos, atores e atrizes para aprender juntos. Por lei somos responsáveis, 50/50. Tudo o que aconteceu com parceiros anteriores ou o atual é sua responsabilidade. 50/50, os casais brigam quando não respeitam a lei. Eu sempre desrespeito a lei e vou sofrer as consequências. Ou me sinto mais ou menos responsável do que meu parceiro. Caso extremo, mulher agressora e mulher agredida, ou mulher agressora e homem agredido. Eles são responsáveis 50% cada. Isso não justifica o agressor ou a agressora. Ele ou ela vai acertar as contas com o céu. A vítima dessa relação carrega a violência dentro de si. Quer causar mais dano com sua própria violência, herdada de vidas passadas, do que está recebendo agora. E se você se separar desse parceiro violento e não acertar essa conta com o céu, pode ir para o Canadá e vai acabar trazendo um canadense ou uma canadense agressor. Não é a pessoa louca, eu trago energia. Enquanto casal, ambos são responsáveis, 50% cada. Se ambos assumirem 50% da responsabilidade, os 2 aprendem um pouco mais em harmonia. Isso é tudo em relação às leis de ambos os sistemas. Além dos 2 sistemas, a mente.
A mente, na verdade, é um instrumento nosso, pequena. A mente não consegue captar isso. O processo vem da consciência e desce do eu superior. Invocando-o, honro a hierarquia. Por estarmos em um planeta caído, às vezes parece que a mente domina o ser humano. Com a mente não se briga nem se tem medo dela. A verdade é que ela é pequena. Se eu tenho medo dela, a mente vai ocupar um lugar que não lhe pertence, vai ficar enorme. E isso vai me causar sofrimento. Por quê? Porque a verdade é que ela é pequena. Se luto contra ela, coloco-a no meu nível e isso também não é verdade. Me causa sofrimento. Com a mente preciso ordená-la, que não seja humano para não chamar atenção. O processo não é um espetáculo nem uma moda passageira. Trata-se da ascensão de toda a raça humana em escala planetária. Todos nós somos espirituais. Todos nós somos seres de luz, agora em um veículo físico do tipo em que estamos incorporados. Então, em seu dia a dia, você invocará seus guias, seu eu interior, superior no céu, nas alturas, em total rendição. Se sua mente se desordenar, isso quer dizer que você começa a sentir ansiedade, a viver no passado ou futuro. Você precisa organizar a mente, porque uma mente desordenada, mantida por muito tempo, traz escuridão para o seu campo. E os guias precisam se afastar porque você está abrindo a porta para isso. Eles não podem violar o seu livre-arbítrio. As portas da escuridão também se abrem com a sedução, com a luxúria, com a maldição. Com a soberba mantida, com o orgulho sustentado. São todos motivos pelos quais o ser humano abre a porta. Todos nós já a abrimos. O que acontece é que agora estamos indo para o reino da luz, não há espaço para a maldade. Estamos caminhando em direção à santidade. Se a escuridão entrou no seu campo, acerte isso com o céu. Primeiro, assuma a responsabilidade por permitir que a escuridão entrasse no seu campo. E se você está arrependido ou arrependida, sinto muito. Se for real, você está salvo. Perdoado ou perdoada, a escuridão some do seu campo, você sente isso em luz. Você precisa se arrepender pelo motivo que trouxe as trevas. Se foi orgulho, Senhor, assumo a responsabilidade pelo meu orgulho em acreditar ou me sentir superior ou inferior a outro ser humano que é o mesmo. Se eu estiver arrependido, estarei arrependido. Chorando de verdade diante do céu, lá no alto. Como? Será que sei que o Senhor me perdoou? Bem, a partir daí você olha para qualquer pessoa e não se sente superior ou inferior. Vivemos na verdade, não é possível ser superior ou inferior a outro. Então, quando sua mente se desordena, você olha para o chão. Esta é a única vez que vamos direto ao eu superior. No dia a dia, invoque guias pessoais ou o eu superior em voz alta. Acordei, não para minha mente, mas para o eu superior. Então é assim. Você olha para o chão e diz: mente, descanse aqui. Eu sou o grande e você a pequena. Se eu precisar de você, eu aviso. Enquanto isso, descanse. Em seguida, invoco o meu eu superior. Aqui eu sou o pequeno, o mais novo, queixo para baixo. Se você disser direito, uma vez é suficiente. Não são só as palavras, mas a energia com que você diz isso. É uma informação que você precisa passar para a sua mente. Se você disser as mesmas palavras, mente descansada, caso eu seja a grande e você seja a pequena, a mente passa por cima de você. Por isso não são só as palavras, mas a energia com que você diz isso. Basicamente, você tem que dizer a verdade para ela. Dessa forma, a mente relaxa, agradece e você recebe a consciência do seu eu superior. Bom, irmão e irmã, a princípio, isso é tudo em relação às leis. De qualquer forma, o processo é vivencial. Esta é a parte auditiva que acontece em cada encontro de cura espiritual na presença do céu. A diferença total é que depois a energia é canalizada nos próprios seres humanos que estamos no local. E além do tema familiar proposto, também estarão sendo canalizados a Virgem, Cristo, seres superiores canalizados pelos próprios que estamos ali. É a maneira como os seres superiores podem nos iluminar e mostrar todos os motivos do sofrimento do ser humano e a cura. Ordem em todos os casos. O processo é multidimensional. Quando você está em um encontro, você recebe, passando a ver seu campo, abrindo seu campo pessoal, se você faz um sorteio representando o campo de outro ou sentado observando. O que é preciso confirmar é que tudo o que você ouve é verdade. Depois o processo você mesmo precisa fazer. O céu não pode fazer por nós, não pode se ordenar por nós. O máximo que você pode fazer é isso, acender os refletores e nos mostrar de forma auditiva, visual e vivencial nos encontros a verdade. Você sai de um encontro sabendo que é assim,
E se você não for a um encontro onde você se ordene, exatamente como ouviu nestes vídeos sobre as leis que nos regem, também vai vivenciar a harmonia no seu campo. Bom, volto a te convidar para participar. Eles precisam de todos nós? Nenhum de nós é indispensável. O plano continua, é o plano de Cristo na Terra. E ao mesmo tempo precisam de todos nós. Não existem dois planos de ascensão. Isso vai acontecer, você vai ver como todo o resto vai desmoronando. Só resta a verdade, que é o plano do céu na Terra. E humanos que cumprimos papéis enquanto o céu quiser. E nos mantemos organizados. Senão te tiram e colocam outro no lugar. E precisam de canais de comunicação. Então, quando sentir alguma dúvida ou vontade, entre em contato com a Fundação para participar ativamente. Para esta parte do processo, o melhor ainda está por vir, mesmo que haja um grande caos antes. O melhor ainda está por vir. E para a outra parte do processo, para aqueles que escolheram o mal, o pior também está por vir, está além de nós, não há nada que possamos fazer. Nos avisam para que fiquemos tranquilos. A inconsciência é o que nos gera sofrimento. Bom, por aqui encerro, muitas bênçãos e bom, nos vemos quando Deus quiser. Um grande abraço para a alma